Eduardo, sou estudante do curso de pós-graduação de Gestão de Negócios para a Indústria 4.0 e eu estou gravando esse vídeo como parte do pré-requisito para entrega do meu trabalho prático final, no que consiste o tema em si sobre os benefícios e contribuições das tecnologias emergentes da quarta revolução industrial nos sistemas de telemetria veicular. Então, antes mesmo de nós entrarmos no processo de introdução, contextualizando o porquê, né, dessa pesquisa, né, eu achei bem interessante uma das aulas de Big Data Analytics, quando se abordou as questões sobre Machine Learning e métodos de aprendizagem, essa automação e a possibilidade de aprendizagem, né, dos algoritmos em torno das informações captadas, e isso eu achei bem interessante e busquei entender onde isso havia alguma aplicabilidade, né, mediante essas tecnologias emergentes no segmento até de atuação, né? Então, hoje eu tenho parte ali do meu escopo de trabalho, ele tem alguma correlação ali com sistemas de telemetria e isso me fez efetuar essa pesquisa, tá? Então, na questão da introdução em si do trabalho, eu busquei identificar desde a primeira revolução industrial e percorrer, né, desdobrar sobre os benefícios das revoluções, desde da primeira revolução aos métodos de produção em massa, até efetivamente ao meados aí da terceira revolução industrial, quando se introduziu os conceitos de mais no viés de tecnologia, de internet, até nós chegarmos ao advento da quarta revolução industrial, que basicamente eu tomei e foi muito bom para o meu desenvolvimento pessoal e próprio do trabalho, o livro do Klaus Schwab, que no fórum de 2016, que basicamente, né, é o livro que me serviu como estrutura para fazer a correlação com os demais artigos, as demais pesquisas qualitativas que eu fiz durante o trabalho, né? Então, basicamente, eu identifiquei no percurso desse trabalho a oportunidade, né, e de fazer uma pesquisa que abrangesse como essas tecnologias emergentes, principalmente advindas da quarta revolução industrial, elas contribuem na transformação dos modelos de negócio, na transformação de sistemas até então existentes, mas que perante ao dinamismo, a conectividade, né, dos tempos atuais, essas tecnologias elas contribuem para o desenvolvimento. Então, basicamente, a minha introdução ela consistiu nisso, até efetivamente eu abordar um pouquinho dos sistemas de telemetria, que até então ele, num passado pode-se dizer recente, ele abordava mais os conceitos de monitoramento e não explorava, até pela inexistência de toda essa sistemática de tecnologias emergentes da quarta revolução, que permitisse que essa sistemática o tornasse um sistema de gestão, né, um sistema estratégico para o negócio, né, que é um pouquinho do que a gente vai decorrer aqui no meu trabalho. Então, no contexto e realidade, né, no tópico 2 sobre o contexto e realidade investigada, eu busquei bastante referências e compreender o que a quarta revolução industrial ela proporcionou para o mundo dos negócios e sociedade, e tem alguns pontos até que me chamaram bem a atenção, que eu já percebi que havia muita similaridade com o sistema de telemetria, algumas situações propriamente do livro do Klaus Schwab. Fiz algumas pesquisas de consultorias, como propriamente a McKinsey, né, para caracterizar e dar esse viés introdutório aqui da realidade investigada. Então, eu pude identificar algumas pesquisas que já remetiam que o volume de dados, né, gerados por hora de um veículo ele é bem significativo, e os sistemas de telemetria, mediante a utilização, né, dessas tecnologias emergentes da quarta revolução, elas visam potencializar os resultados proporcionados pela utilização do sistema, né? Então, no tópico 2, né, sobre a realidade investigada, eu busquei explanar bastante sobre isso, sobre o mercado também nacional, tanto no segmento de veículos quanto de locação de frotas, que
novamente, né, o sistema ele acaba se tornando uma ferramenta de gestão estratégica, principalmente para empresas de gestão de frotas, visando a melhor produtividade do seu ativo, economia, levar os níveis de satisfação do cliente. Então, eu dei uma boa introdução também já nesse sentido, nesse tópico 2 em torno da realidade investigada. No que se diz respeito à metodologia, o meu método dele foi qualitativo, então eu busquei mesclar estudos atuais e utilizando um referencial teórico de livros, assim como utilizei bastante do Klaus Schwab, e discorri um pouco sobre a questão da situação atual, sobre o crescimento da frota, que condiz com a oportunidade de utilização dessas tecnologias, dos sistemas de telemetria veicular avançados, e partir para identificar um pouco como funciona essa sistemática dos sistemas de telemetria e quais dessas tecnologias advindas emergentes da quarta revolução industrial elas poderiam contribuir na melhor performance e desenvolvimento na utilização dos sistemas. Então, pulando um pouquinho a etapa, né, a gente falou já adiantei um pouquinho sobre as questões de benefícios, reduções de custos, aumento de disponibilidade, satisfação do cliente, segurança, gestão de riscos, mas falando propriamente das tecnologias, e aí me remeteu àquela aula de Big Data Analytics, eu explorei bastante essa questão também, pude identificar que essas ferramentas de Big Data, os sensores IoT instalados nos veículos, um próprio Machine Learning, como o Deep Learning, que é pode-se dizer, um sub-item ali dentro do Machine Learning, como um aprendizado profundo, toda essa sistemática dentro de um ecossistema de inteligência artificial, ele agrega muito valor e proporciona esses benefícios que eu citei um pouquinho já no decorrer aqui da minha explanação, né? Então, no contexto 3, eu busquei explorar um pouquinho disso, né? Eu também pesquisei um pouquinho sobre os impactos, até de qual é a maturidade das empresas em torno disso. Então, tem um viés também de um pouco de cautela e preocupação quanto a isso, de ter uma liderança, um viés técnico de conhecimento para conseguir tanto desenvolver quanto até usar da ferramenta em si e potencializar os seus resultados, né? Que agregam valor tanto para as organizações quanto para os indivíduos, os usuários. E foi bem interessante poder acompanhar como essas tecnologias elas vieram para transformar, né, o mundo dos negócios, a nossa relação mesmo com o trabalho, né, e propriamente a performance do que esses sistemas eles tendem a proporcionar, né? Então, como proposta no item 4, proposta de mudança e intervenção, então, não sendo redundante, mas novamente eu coloquei sobre o sistema de IoT, dos sensores, né? Então, até uma situação direta aqui do Klaus Schwab, eu vou reler rapidamente, que ele consiste, né, que uma das principais pontes entre as aplicações físicas e digitais originadas pela quarta revolução industrial é do IoT, né, dos sensores, novamente, que ele permite essa conectividade em tempo real e faz a mágica, né? É um dos pilares para fazer essa mágica acontecer, pode-se dizer, né? Então, fala sobre um pouquinho da conexão físico-digital, consiste também, né, abordei sobre o Big Data Analytics, do processamento, né, da compilação desses dados resultantes, né, que contribuem para esses insights inteligentes. Falei sobre um pouquinho também sobre Deep Learning, Machine Learning, desses métodos de aprendizado que resultam nessa sistemática e contribuem para a autonomia do sistema em poder proporcionar isso para as organizações, os usuários demandantes, então, e consequentemente que compõe esse ecossistema da inteligência artificial, né? Então é toda uma sistemática, para mim foi bem interessante compreender como essa sistemática, essas tecnologias, elas vieram para contribuir dentro de um segmento já existente, mas que
ele basicamente ele transformou aí e tem muito a contribuir e ainda evoluir, né? Então, nas considerações finais, né, basicamente o relato que busquei identificar com base em análises bibliográficas, documentais, questões de livros, falei um pouquinho sobre os benefícios, obviamente, né, até como tópico do tema propriamente em si, de como essas tecnologias elas vieram para transformar e o como a conectividade, né, dessa gama de soluções dentro de um contexto de inteligência artificial ele transformou e ele tem esse potencial para continuar transformando cada vez mais, através, né, em complemento com o IoT, Deep Learning, Big Data Analytics. E também, né, na conclusão, eu reforcei, né, um ponto, pode-se dizer, de preocupação ou, enfim, de atenção quanto a essa necessidade da atenção da gestão, de liderança, de conhecimento técnico, de resistência humana. Então, isso é um ponto que ele precisa ser trabalhado para que a tecnologia ela consiga, de uma forma abrangente, ser aplicada. E expus ali, né, praticamente o que eu já foi sendo, né, notório ali durante o decorrer do trabalho, os principais benefícios, de novo, reduções de custos, a previsibilidade de manutenções preditivas, o evento de evitar, né, o maior número de falhas, consequentemente tomar ações que elevem o nível de satisfação do cliente. Então, todo esse conglomerado de tecnologias, eles contribuem e resultam na melhor, né, aplicabilidade e na transformação da utilização dos sistemas de telemetria veicular com essas tecnologias emergentes da quarta revolução industrial. E por fim, né, até é um tema relativamente novo, busquei bastante alguns artigos também que buscasse para dados reais, né? Então, como recomendações ali, eu também coloquei como estudos futuros, quanto a realizações de análises mais profundas, fazendo um estudo, né, um depara de como era antes e como é atual, de dados efetivamente na prática. E basicamente foi isso que eu pude compreender na elaboração, na conclusão desse trabalho. Foi bastante importante, significativo para o meu desenvolvimento pessoal. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.